Afinal, posso ou não posso ter um sócio na minha empresa médica? Acabou de se formar ou simplesmente está pensando em abrir uma empresa médica para baratear os seus custos, para pagar menos impostos, está aí na dúvida se deve ou não ter um médico, como seu sócio? Então, fica até o final porque esse vídeo é especialmente para você. Olá, meu nome é Stephanie, eu sou contadora e hoje eu estou aqui para ajudar os médicos de plantão a descobrirem se devem ou não ter um outro médico como seu sócio na sua empresa médica para baratear os seus custos. Bem, muitos médicos já sabem que existe essa possibilidade de trabalho, de contratação para dar plantões, para trabalhar em hospitais. Eles podem abrir a sua empresa médica e prestar seu serviço com um CNPJ. E isso facilita a relação comercial entre o médico e o hospital. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Muitos hospitais já estão aderindo, a essa forma de contratação. Mas algumas coisas mudam, quando é esse o cenário do médico. Ele, por exemplo, tem a preocupação de ter que abrir uma empresa, coisa que ele nem imaginava que deveria fazer. E o que acontece, como todo mundo que vai abrir uma empresa, é decidir se vai abrir com um sócio ou não, se deve abrir com um sócio ou não. Já adianto que ter uma empresa, requer alguns cuidados e também requer alguns custos para manter a empresa viva. Diferentemente das outras empresas, uma empresa médica que nasce com a intenção apenas do médico dar plantão, prestar serviços para um hospital, ela não tem alguns custos como as outras empresas, como por exemplo água, luz, aluguel, porque ela não é uma empresa física, não tem ali aquele espaço físico dela para atender pessoas, por exemplo. Então os custos já são reduzidos aí. Mas existem outros custos, como por exemplo a anuidade do Conselho Regional de Medicina da sua cidade. Você precisa pagar todo ano e como pessoa física e também como pessoa jurídica. Toda empresa médica também deve pagar a anuidade do seu conselho regional aí do seu estado. Então, esse é um custo da empresa. Além disso, tem o custo com o contador, com o profissional que vai te ajudar nisso, se tiver um financeiro também. E, além disso, o custo com os impostos. Um médico que está enquadrado no regime do Simples Nacional, ele vai precisar pagar o DAS todo mês, que é uma guia de impostos. O médico que está no lucro presumido paga os impostos separadamente, mas tudo isso é feito com auxílio do contador. E eu devo falar aqui que os impostos, quando você tem uma empresa, existe a possibilidade de reduzir muito a carga tributária e pagar menos impostos do que você pagaria como pessoa física se fosse contratado por um hospital. Então essa já é uma vantagem entre um médico que tem um CNPJ e um médico que não tem. Inclusive, nós temos um guia que eu vou deixar aqui na descrição falando sobre as vantagens e desvantagens de ser um médico PJ. Mas depois você vê lá, porque agora a gente vai falar se é vantajoso ou não, afinal, ter um colega de profissão como seu sócio. Bem, dizem por aí que sociedade é como se fosse um casamento. E é verdade. É preciso escolher muito bem quem vai ser o seu sócio aí nessa empreitada, quem você vai poder dividir a empresa, quem vai poder faturar com o mesmo CNPJ e depois dividir os custos com você. Como funciona isso quando tem 2 ou mais sócios? Bem, todo mundo vai faturar, vai prestar serviço para hospitais, podem ser hospitais diferentes, não tem problema. Então vamos supor que um sócio seu preste serviços no hospital A, você preste serviço no hospital B e um terceiro amigo no hospital C. Todos vocês vão emitir, vão receber através
do seu CNPJ. O hospital vai pagar para o seu CNPJ, vai emitir uma nota para o seu CNPJ. O seu CNPJ vai pagar os impostos devidos, né? Cada sócio vai pagar o imposto devido referente ao seu faturamento, né? Então, que isso fique bem claro. Se um médico faturar mais que o outro, esse que fatura mais vai pagar mais que os outros. E para isso, vocês precisam de um auxílio, de uma pessoa capacitada, um contador, por exemplo. Então, vai ser feita essa proporção, quem ganha mais paga mais, e os custos fixos, que eu falei no começo do vídeo, serão rateados entre os três. Ou seja, você vai pagar menos do que pagaria caso abrisse a empresa sozinho. Mas o que acontece? Dependendo de quanto cada médico faturar, o faturamento total da empresa vai aumentar também. E aí, a alíquota de imposto da empresa pode aumentar com isso. Então, é importante ter bastante atenção nesse momento e ver se é viável ou não ter um sócio ali com você para dividir esses custos, porque dependendo de quanto o sócio faturar, às vezes não é viável, às vezes acaba saindo oneroso para você, entende? Vamos fazer só um exemplo aqui para ilustrar melhor a situação para você. Suponha que o médico 1, né, fature, né, 20 mil reais por mês. Esse médico, abrindo uma empresa sozinho e sendo tributado pelo Simples Nacional, ele terá que pagar, vamos supor, um honorário aqui de contabilidade de R$ 850, mais o imposto DAS por volta de R$ 3.225 por mês, mais o INSS sobre o Prolabore. Sim, mesmo tendo uma empresa, o médico paga INSS. Paga não, na verdade é descontado, né, do Prolabore dele. E ainda a anuidade do Conselho Regional de Medicina. A gente botou aqui proporcional aos 12 meses, né, dividindo ali e quanto ia ficar a cada mês. Então, esse médico sozinho na empresa teria um custo total equivalente a R$ 4.271,92. Pode parecer, nossa, muita coisa, mas eu te garanto que é bem menos do que um médico contratado, né? Só para você ter ideia, a alíquota de um médico PJ pode iniciar em 6%. 6% é bem pouco, visto que no imposto de renda como pessoa física, você pode ser tributado até 27,5%. Então, geralmente, né, na maioria dos casos, o médico PJ consegue reduzir muito sim a carga tributária que ele paga durante o ano. Mas para isso ele precisa ter o apoio, né, do profissional especializado para saber fazer isso corretamente. E aí, seguindo aqui no nosso exemplo, suponha que entrou mais um médico, o médico 2, com um faturamento de 20 mil reais todos os meses. E aí, esse médico vai ratear os custos fixos com o médico 1, né? Então, o que era R$ 850 para uma pessoa de honorários contábeis vai virar R$ 425 para cada. O DAS, cada um vai pagar o seu, como eu falei antes. O imposto, quem paga mais, quem recebe mais, paga mais, quem recebe menos, paga menos de imposto. É variável isso. Mas nesse caso, os dois ganham a mesma coisa, né? Ele também vai ter desconto de INSS e o CREMERD, no caso o CREMERD é aqui para o Rio de Janeiro, né? Mas o Conselho Regional de Medicina do seu estado, eles vão dividir também. Então, daria em torno de R$ 4.071,46 para cada um. Uma economia de aproximadamente R$ 200. Eu trouxe um exemplo aqui bem simples para vocês, sem estudo tributário, sem complicar muito, só para dizer que vale a pena sim ter um sócio, né, na sua empresa médica, mas é preciso muito cuidado porque sociedade não é brincadeira e se você colocar muitos sócios dentro da sua empresa, acaba tendo uma relação muito complicada e sem contar que
a burocracia aumenta, porque qualquer alteração que você for fazer na empresa, você vai precisar da autorização de todos os sócios. Isso pode causar muito transtorno, muita dor de cabeça, precisar de assinatura para fazer qualquer alteraçãozinha. Então é plausível ali tomar muito cuidado, sem contar, né, que tem essa relação que precisa ser de muita confiança. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido sobre o assunto. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou se você precisa, né, de alguma ajuda, pode com certeza entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer te responder. Até mais!